Olá, meus irmãos, como vão? Tudo bom? Seguindo aqui mais uma jornada na caminhada, né? Da série O que é o Pecado. E de antemão já quero pedir desculpa aos irmãos pelo último vídeo, pela, abre aspas, falhas, porque eu escrevi este livro e todo o material e pesquisa eu fiz sozinho. Agora eu estou fazendo a correção dele. E algumas vezes, como a gente faz tudo sozinho, por exemplo, tem que preparar material, fazer pesquisa, preparar vídeo, postar vídeo, escrever o livro ao mesmo tempo, e tudo sozinho, tá? Então não tenho auxílio, não tenho produção, né? Por assim dizer. Não tenho ninguém para estar me auxiliando em coisa alguma. Então é um trabalho que demanda muito tempo, interesse, demanda atenção, né? Por isso de antemão já peço perdão aos irmãos se houver algum erro na escrita lá no livro, quando tiver ficar pronto que eu for entregar. Se houver algum erro, como eu falei, eu tenho feito tudo sozinho, né? Tanto a escrita quanto a correção, a preparação dos vídeos e também a postagem. Então é muita coisa e ocorre de algumas vezes a gente esquecer, né? Uma coisa ou outra, como eu esqueci no último vídeo, que eu já fiz o acréscimo, já fiz a correção e vou mostrar para vocês aqui. Não diretamente no livro, mas como a parte que ficou faltando e perdão, e que tem a ver com o que será dito hoje, né? Porque, como eu falei, a Bíblia está toda ligada, né? Entrelaçada, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Eu digo sim no Velho e Novo porque tem a ver com a Velha e a Nova Aliança, né? Com o que foi formado, embora a Bíblia seja uma coisa só. Mas ela faz essa divisão porque para que a gente entenda o que é a Velha e a Nova Aliança e por que isso aconteceu. O acréscimo do que foi feito ontem está na tela para vocês, tá? E o título hoje é o que é pecado, né? A respeito do dízimo. E como está tudo ligado, vou começar a falar do vídeo anterior que ficou faltando, para que vocês entendam aqui com maior clareza, visto que estamos numa guerra. E a minha intenção, quando comecei esse canal, é trazer algo completamente diferente do que eu tenho trazido. Como assim diferente? Num contexto diferente, sem tá apontando tanta coisa, embora o que acontece. Acabei indo para este lado. Eu queria fazer um canal mais tranquilo, né? Porque infelizmente a semente dos caídos estão na terra sim e causando uma grande destruição. Lembra que está em Apocalipse que fala que seja quente ou seja frio? Ali está falando do vaso de honra, e do vaso de ira. Né? As duas partes, o efeito do fruto, né? Que era o conhecimento do bem e do mal, gerando um fruto bom e um fruto do conhecimento bom e um fruto do conhecimento ruim. Ali está o vaso de honra e o vaso de ira. Também podemos observar assim. E há uma terceira vertente, a terceira vertente que não é quente nem frio, tá? Ela está completamente fora do contexto. Isso serve para as estrelas, mas também serve porque a Bíblia ela apanha tudo, ela continua sendo atual em todo o tempo. Então ela também é pegar a semente dos caídos, porque não é estar em cima do muro, ela não faz parte nem do bem nem do mal, ou melhor, nem do conhecimento bom nem do conhecimento ruim, ela faz parte do mal como um todo, certo? Então assim, de um lado ficou, a gente pode observar uma semente boa, né, semente do conhecimento bom, e do outro lado a semente do conhecimento do mal, o quente e o frio. Né? E no meio está a vertente que não pertence a nenhum dos dois lados, né? Que é o joio. E este joio tem feito de tudo para destruir o entendimento do que é igreja, do que é fé. São pessoas que estão à toa, né? Dizem que o que você observa na igreja é só coisa ruim. E sabemos, eu vou colocar no primeiro texto afixado, no primeiro comentário afixado, um vídeo onde existem dessas criaturas do Esquadro Compasso, dizendo que se infiltraram na igreja e que se filtrarão na igreja para deturpar, inclusive, as crianças. E o que você observa nisso? Que se você for jogar lá a lista do Esquadro Compasso dos ilustres, né, dos maçons ilustres, você vai observar muito, entre abre aspas aí, pastores que são dessa seita. E por que eles exigem que você tenha uma religião? Porque ele vai deturpar tudo que for religião, e você só vai entender isso não no início, você só vai entender isso conforme você for crescendo de grau, né? Quando você chega no grau mais alto, você entende qual é o propósito. Mas os que estão na camada mais baixa, muitos deles não entendem nem o que estão fazendo ali, acham que tudo é uma somatória. Aí entra o ecumenismo também, o engano de forma absoluta e geral.
Então, muitos dos templos que tem hoje, do qual estão nessa lista de lustres, né, a gente já sabe que são templos que não pertencem a Deus, pertencem à semente dos caídos. E essa semente também, porque aí vem um do segundo tripé, uma é o que soma para construir templos que não são de Deus, e uma outra que soma para poder atacar esses templos que não são de Deus, e já ataca como um todo, dizendo que nenhum templo pertence a Deus, né? E o que a gente entende disso? Que o ataque é dentro e fora, de forma que venha a tirar de você o real entendimento, né? Então vamos para o que está na tela, porque eu trouxe e acrescentei para que ficasse mais claro, né? Então na tela vocês leiam comigo se puderem, tá? Porque o texto eu coloquei diretamente no Word para dar menos trabalho, já que muita coisa para me fazer sozinho. Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Isso está em Atos 5:42. O que é esse templo aqui, né? Eu vou descer aqui para colocar embaixo, que está no 56. Observem lá o enunciado, né? Aqui, ó, quer ver? Se eu colocar em cima vai aparecer também para vocês. 56. Aqui, mas vai aparecer muito pequeno. Eu vou descer lá embaixo onde está a referência dele, tá? Aqui, ó, 56, tá? Templo, naquele templo lá de 56 é Hieron, tá? O que significa Hieron? Lugar sagrado, templo usado do templo de Artemis ou Éfeso, né? Ali os locais onde estavam os templos, localizados os templos, né? Usado de templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém consistia em toda uma área sagrada, incluindo todo e agregando, né, de constituições, galerias, pórticos, pátios de homens de Israel, pátio de mulheres, o pátio de sacerdotes. Olha só quanta situação, que pertenciam ao templo. A palavra também era usada para designar o edifício sagrado propriamente dito. O edifício sagrado propriamente dito, tá? E vocês vão observar que existem duas definições de templos aqui. Eu separei os dois para que fique bem claro para vocês. Perdoe pela dicção, né? Hoje está pior do que antes. Sacerdote terá posteriormente dito consistido de edifício sagrado, propriamente dito, consistindo de duas partes, o santuário ou o lugar santo, né, o santo lugar, onde ninguém estava autorizado a entrar, exceto os sacerdotes, e o santo dos santos, né, ou o mais sagrado lugar, onde somente os sacerdotes entravam num lugar grande o sacerdote entrava no grande dia da expiação. Também estavam os pátios onde Jesus e os apóstolos ensinavam ou encontravam-se com adversários, né, ou outras pessoas. No templo, no pátio dos gentios, Jesus expulsava os comerciantes e os cambistas. Jesus estava no templo, tá? Este é o primeiro templo, Hieron. Vamos voltar lá em cima, né? E todos os dias, isso são os profetas, tá? Os apóstolos, todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar, né, e anunciar Jesus. Não sabeis vós que aí vai o segundo significado de templo, tá? O primeiro está em Atos 5:42, o segundo agora está em 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois santuário do Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. Vamos ao segundo significado. Vamos ao segundo significado de templo. Templo aqui, naos, tá? O primeiro era qual? Vamos lá? Deixa eu colocar os dois aqui para ficar claro. O primeiro é Hieron, tá? E o segundo templo é naos. E os dois apontam também para o templo físico. Mas eu vou fazer uma separação aqui, como eu devia ter feito no vídeo anterior. Vamos lá. Usado, né, do templo de Jerusalém, assim como o primeiro, mas somente do edifício sagrado, santuário, em si mesmo, também consistido no santo lugar do Santo dos Santos. Tá? Usado do santuário, rubícula para e que não deve ser confundido com o complexo de edifícios, metáfora para o templo espiritual. Aí entra a segunda questão, que é o templo em nós, nosso corpo como templo do Espírito Santo. Vocês perceberam a diferença dos dois templos? E mesmo assim os dois apontam também para um templo físico,
né? Então aí vem esses adversários, os filhos dos caídos, e querem vender para você que não existe um templo físico, tá? Que nós somos os templos. Mesmo assim, ele constitui igrejas virtuais e fazem aquilo que eles tanto criticam do templo físico. Ah, é o dízimo, e vamos falar sobre isso hoje. Ah, dízimo e oferta querem enriquecer. Sim, porque esses que enriquecem estão lá na lista dos ilustres dos 4 compassos. Tá? E muitos deles não se declaram, e muitos deles também já sabemos quem são. Então, como falei, entram na igreja para destruir a igreja, e os que estão de fora apontam para a igreja para destruir a igreja de fora, ou seja, de dentro e de fora, né? E fazem aquilo que eles criticam, que pessoas à toa que vivem do seu salário, que vivem da sua oferta, do seu dízimo, criando aplicativos, né, canais tentando monetizar para ganhar dinheiro em cima de você. Eles se fecham entre si para aumentar a sua visualização e seus inscritos, e aí ganham dinheiro em cima como posso dizer, da inocência, vamos abrir aspas aí, da inocência das pessoas, tá? Que não buscam a verdade. Vamos seguir aqui. Tudo que eu coloquei aqui para que vocês entendam, tá? Na tradução do texto original não há um versículo só que sugira que o cristão sugira ao cristão o desligamento da igreja. Foi o que eu falei ontem, tá? Eu vou colocar para vocês como eu coloquei lá. O que deponha contra ela? A palavra sempre depõe contra práticas pecaminosas. Em suma, aí vem aqui o que eu coloquei para vocês e o acréscimo, tá? Igreja, né? Eclésia ou eclesia trata-se do convite de Deus para o cristão sair de sua residência, de sua casa e dirigir-se a um local público destinado à adoração e exaltação, onde a reunião dos santos tem esta finalidade. Religião, grego. Treskeia, a religião é um conjunto de crenças, práticas e, em suma, fazer o bem ao próximo. E porque aí vai entrar a questão também do dízimo, tá? Que é socorrer as pessoas necessitadas. E nisto entra o pecado. Por quê? Quando você só olha para si, entra mamon, e quando você deixa de socorrer, entra a impiedade, né? Então, tudo está ligado uma coisa a outra. Aí depois eu vou explicar o que é dízimo para vocês. Templo, grego, naos e hieron, tá? 2 significados para a mesma palavra. Naos, receptáculo do Espírito Santo, santuário em si mesmo, o próprio corpo humano, que é descrito como vaso onde se derrama o azeite da unção, tá? O Espírito Santo. Hieron, templo físico, né? Templo em Jerusalém, são templos distintos, né? Tanto o Naos como o Hieron são templos distintos, entre aspas, porque o Naos também aponta para o templo físico, mas ele em suma quer tratar mais do templo espiritual, que somos nós, mas não distingue também do templo físico, porque uma coisa está ligada à outra, tá? Pertencentes a um corpo, o corpo de Cristo. Todavia, ambos apontam para o templo físico em Israel, ou onde Deus constituiu, porque Israel deixou de ser, entre aspas, né? E todos foram assumidos como filhos de Deus por nosso Senhor Jesus. Vamos lá. Também Saulo, aí onde vai entrar a questão que eu falo da perseguição, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa, não. Vamos lá. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estavam em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra de Judá e de Samaria, exceto os apóstolos. Está em Atos 8:1. E caindo em terra, ouviu uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A quem Saulo estava perseguindo? A igreja. E quem é a igreja? Vamos lá. Eclésia ou eclesia, né? Reunião do cidadão chamado para fora de seus lares, para algum lugar público, assembleia onde o povo se reunia. Aí onde que o povo se reunia? Vamos subir lá em cima para mostrar para vocês novamente, para que não fique nas minhas palavras, mas na Bíblia como um todo, tá? Se reunia em Hieron, tá? Um templo físico em Jerusalém, lugar sagrado. Meus irmãos, tenham por certo que o ódio dos caídos, da descendência de anjos caídos e daqueles que Satanás cooptou para si, tem como propósito destruir a tua fé, destruir o teu entendimento, tá? Como eu disse, o meu entendimento era só apregoar a palavra e não trazer nesse contexto que eu tenho trazido hoje, porque é pesado,
Tá? Parece que eu fico atacando todo mundo e eu sou o dono da verdade. Não é isso. O meu entendimento é que as pessoas despertassem somente para a verdade. Não era ficar atacando quem quer que seja. Mas o que tem sido feito hoje e como a própria palavra diz, vai gerar a grande apostasia e vai gerar a segunda morte. Vai levar a tua alma para um lugar onde você não deseja estar, tá? Ou daqueles que se entregam a isto. Observem que a Bíblia é clara e que é necessário que nós a estudemos, tá? Esqueçamos de ouvir a homens, porque o que eu tenho feito aqui, então o que eu tenho feito aqui é apontar o caminho, mas o meu desejo é que você vá lá pesquisar, vai descobrir se é isto, se é ou não é isto, tá? Porque como eu já disse antes, muitos não acreditam em preexistência, mas olha que coisa absurda, tá? Sabemos que Satanás, de tão grande que ele era, se levantou contra Deus e disse que colocaria o seu trono acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas? Os anjos. Tá? E se tornaria semelhante ao Altíssimo. Aí Deus o lança do céu, né? E o lança ferido nesta grande batalha, e cai em terra. Tem Deus que é espiritual, o seu exército de anjos espirituais. Tem Satanás que é espiritual, o seu exército de anjos ou demônios espirituais. Aí Deus decide constituir ao homem a carne. Com qual propósito? No meio dessa guerra vamos... Deus deve ter pensado, então vamos fazer uma distração para nós no meio dessa batalha, enquanto a gente batalha uma coisinha aqui ou tá ali, a gente faz constitui o homem para nos distrair, ou para elegê-los a anjos posteriormente, sendo que nós não pagamos pelo pecado dos nossos pais, e nós já nascemos em pecado. E como diz a palavra, nunca mais dirão esse provérbio em Israel, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Se não podemos dizer isso, que pagamos pelo pecado dos nossos pais, sendo Adão e Eva nossos pais, se estamos pagando pelo pecado deles, a Bíblia dizendo que não pagamos, e já nascemos em pecado. Entenda vós, um terço foi arrastado, de estrelas foi arrastado para a terra, e diz a palavra que passarei esta terça parte pelo fogo. Observem os vídeos que estão no texto, não vou citar qual o versículo para que vocês observem os vídeos que estão no canal, tá? Para que vocês possam entender. E passarei essa terça parte pelo fogo, e a purificarei, né? E a provarei como se prova o ouro, e a purificarei como se purifica a prata. Eles invocarão o meu nome, e dirão, este é o meu Deus, e eu direi, este é o meu povo. Purificado. Tá? Entendam, nós estamos aqui porque algo houve antes disso tudo. Este é a causa do nosso pecado. E essas blasfêmias que tem havido hoje levarão vocês à apostasia, e a apostasia levará à segunda morte. E qual foi a primeira morte? Deixarmos de ser espirituais e passar a ser carne, tá? Carnais, mortais. Entendam isto. Algo houve antes disso aqui, para chegarmos aqui e acontecer tudo do jeito que está acontecendo, tá? E as matanças, o porquê houve as matanças, a ordem de matar até crianças que não eram pessoas e não eram almas ou espíritos pertencentes a Deus, tá? Era a terceira vertente. Entendam isso, tá? O fruto da árvore gerou o conhecimento do bem e do mal, uma semente boa e uma semente má. Mas aí é só duas questões. Chegou a terceira vertente, a que não pertence nem ao bem nem ao mal, tá? Porque o que é mal também pode optar por ser bom, seja quente ou seja frio. Os que são mortos serão vomitados. Já fomos vomitados e seremos novamente. Mas tem uma terceira vertente que não pertence nem a um lado nem ao outro. Tá? Está aqui para te corromper. Para corromper o teu entendimento. Estão atacando a igreja por quê? Porque, não vou cansar de dizer, ovelha sem pastor vira presa de lobo. Tá? Ou de alcateias. Né? Ou de alcateia, na verdade, que é, né, a construção mais certa da palavra, porque é o plural de lobos. Então entendam isso. Eles não prezam tua alma, eles prezam um ganho e fazem aquilo que tanto dizem que é condenar. Vamos ter um entendimento do que significa dízimo, tá? E entendam, Bíblia, né? Vamos lá. O que é pecado? Dízimo. E abençoou ele a Abraão e disse, este é Melquisedeque, tá? Bendito seja Abraão. E o dízimo está antes da lei, permaneceu durante a lei e seguiu depois da lei, tá? O dízimo ele foi constituído principalmente antes da lei, então ele não pertence à lei. Ele durou durante a lei e seguiu depois da lei.
E abençoou-lhe Abraão e disse: Bendito Abraão, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. As referências 1 e 2, onde eu vou destrinchar sobre isso. Isso está em Gênesis 14, 19 a 20. Tá? Porque há muito a ser dito sobre esta questão e é coisa interessante. Tá? O vídeo hoje não será muito longo. Ele diz que é muito a ser dito, mas ele não será muito longo não, tá? Vamos lá. Eu serei bem conciso. 1. De tudo lhe deu Abraão. Deu, do hebraico, Natan. De todo o texto está aqui, eu coloquei só o que está mais claro, tá? Mas tudo leva para uma questão só. Permitir, atribuir, negociar, emprestar, comprometer, tá? Mas vou pegar só os mais principais. Depois, se vocês quiserem um bom dicionário, aconselho vocês a terem um bom dicionário, o que é interessante, tá? Para que não fique só na palavra dos que dizem, mas você vai lá consultar se é aquilo que está sendo dito mesmo. Deu, empregar, devotar, consagrar, dedicar, pagar salários, isso tem a ver com dinheiro, tá? Dar frutos, ocasionar, prover, retribuir, tá? No caso aqui é quem? A Deus, né? Estabelecer, fixar, designar, indicar, fazer, constituir, ser dado, ser garantido a, ser entregue, ser colocado sobre. Isso é o significado de deu. Tá? Vamos lá. O que ele deu? O dízimo. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte, pagamento de uma 10ª parte. Pagamento de uma 10ª parte. O que está dizendo o que é? Eu vou te mostrar onde que significa ser dinheiro, tá? Vamos lá. O dízimo foi instituído antes da lei e permaneceu durante a lei e também depois dela. Logo, o dízimo não pertence à lei. A forma do dízimo também não foi definida como sendo produto exclusivamente agrícolas, né? Ou apenas alimentos. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ao texto bíblico, né? Que é o que nos interessa. Não me interessa a mim não me interessa nem o que eu digo, mas sim o que diz a Bíblia, né? Deixa eu ver se é este mesmo, senão eu jogo lá, diretamente lá. Dízimo. Tá, deixa eu me seguir aqui. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, de tudo quanto me concederes, né? Agora que eu entendi o que eu fiz aqui. Aqui faz parte de um texto só, tá? E como eu não fechei o texto, eu coloquei, aí não coube só numa tela só, eu coloquei depois para seguir no texto. E a pedra que erigi, a coluna será a casa de Deus, de tudo que quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Isso está em Gênesis 28, 22, tá? Para dar uma sequência ao que foi dito. O que significa isso? Vamos lá. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vamos ver o que é bens e o que é primícia de renda, tá? Está em Provérbios 3:9. Bens, do hebraico bon, que é riqueza, bens, substância, abundância, preço e valor. Tudo, inclusive dinheiro. Isso é bens, tá? Vamos lá, a renda. Renda, do hebraico, é tebu. Produção, produtos, safra, produtos agrícolas, geralmente renda, rendimentos, ou como tudo está ligando também, não só produtos agrícolas, também como dinheiro, não é só comida, mas também dinheiro, tudo, tá? Rendimentos, ganho, referindo-se à sabedoria, o fruto dos lábios. Compreende o que aqui a renda? Produção agrícola, safra, dinheiro em espécie, a sabedoria e o fruto dos nossos lábios. Você entende aqui que o dízimo ele vai muito além do que está sendo dito, que vai muito além de produto agrícola, não é só produto agrícola ou só bem de comer, mas rendimento físico, monetário. Olha como as pessoas nos enganam, porque a gente não busca conhecimento. Tá? Ah, não, era só produto agrícola, criado só a Adão. Mas como era só Adão, se o dízimo foi instituído antes da lei? E aí? E seguiu depois dela também. E não é só produto agrícola, nem produto alimentício, mas também o rendimento em dinheiro, em espécie, também o espiritual e o dos nossos lábios.
é o entregar a total entrega a Deus. Por isso que eu disse que é pecado, o dízimo também deixa. Não entregar o dízimo deixa de ser pecado. E por que não entregar o dízimo passa a ser pecado? Por conta disso aqui, ó, referindo-se à sabedoria e aos frutos dos lábios. Você é um dízimo a Deus também. E quando você não se entrega a Deus, você passa a cometer pecado. Tá? Quando diz lá, depois vou ler esse texto que fala em quem te roubamos? No dízimo das ofertas? Porque você é um dízimo, você é uma oferta a Deus. E quando você não se entrega a Deus, você está cometendo pecado. Vocês entenderam agora por que eu disse que era pecado? Vamos seguir em frente aqui. E vou ler o texto daqui a pouco, tá? O ato de dizimar demonstra reconhecimento a Deus e a importância de sua obra ministerial traz, né? A importância que a sua obra ministerial traz. A obra ministerial tem suas obrigações mensais e precisa ser honrada. O sacerdócio também é importante. O dízimo deve ser empregado no ministério e também nas obras sociais, como auxílio ao necessitado. Tá? Olha como pega tudo. Não dizimar é pecado? Fica a reflexão aí a vocês. É uma pergunta que estou falando a vocês. Não dizimar é pecado? Reflitam vocês se não dizimar é pecado, diante de tudo que já está sendo dito e ainda será dito a vocês aqui. Tá? A pessoa que considera suas necessidades mas não considera do próximo. Vocês entendem aqui? A pessoa que considera somente sua necessidade, mas não considera do próximo. Pergunte a você novamente. Não dizimar é pecado? Vamos ao texto na tela. O que eu estava falando para vocês aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em quem roubamos? No dízimo das ofertas. Malaquias 3:8. Vamos voltar aqui. Renda, produção agrícola, rendimentos e ganhos de dinheiro, sabedoria e fruto dos lábios. Tá? É nisso que as pessoas estão roubando a Deus. Não é exatamente só nisso aqui, porque as pessoas não compreendem o que ele está dizendo aqui, tá? Ofertas em hebraico é terumá, contribuição, oferta alçada, qualquer oferta, uma oferta para Deus, uma oferta referindo-se a cereais, dinheiro, etc. Contribuição. E o que é isso aqui? Novamente lá. Produção agrícola, rendimento em dinheiro ganho, referindo-se à sabedoria, aquilo que você emprega para a obra, e ao fruto dos lábios, a sua ação de apregoar a verdade. É isso que está dizendo em Malaquias 3:8. Tá? Se alguém te diz ao contrário, é porque não entende Bíblia ou está tentando deturpar o real e verdadeiro conhecimento, não sabe o que está falando. Vamos seguir em frente. Se nós, você me ama as coisas espirituais, ainda não é esse texto aqui, deixa eu ver se é esse aqui. É esse mesmo. Vamos lá. Se nós, você me ama as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? É uma pergunta que Paulo fez em 1 Coríntios 9:11. Pergunto a vocês. É muito? Mas por quê? Aí vai falar, é muito sim, eu não tenho que estar dando dinheiro a ninguém. Né? Aí vamos à seguinte questão aqui. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Certo? Mateus 6:21. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque se a boa vontade, isso está falando da entrega, tá? Ele contribua segundo ao que tem e não segundo ao que não tem. Isso está em 2 Coríntios 8:12. Né? Seguindo em frente. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz porque por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. 2 Coríntios 9:11. O 6 e o 7 aqui é referência, enriquecendo-vos, né? O seu significado é tornar-se rico, enriquecer, de riqueza espirituais, está ricamente suprido. Entenda o que o texto está falando, enriquecer. Aí entra a teologia da prosperidade, e se não me engano será o próximo vídeo, eu vou dizer o porquê é pecado. Porque o enriquecimento de Deus, principalmente porque a questão é salvação, são riquezas espirituais. Embora ele não supra em tudo, tá? Mas não é a questão principal, não é o cerne da questão aqui, né? Generosidade. Singeleza, simplicidade, sinceridade, honestidade de mente, virtude de alguém, livre de pretensão e hipocrisia, porque eu falei gerando
o fruto de vida, né? Não egoísta, sinceridade de coração que se manifesta pela generosidade. Isto tudo é dízimo. Vamos seguir aqui. Ninguém pode servir a dois deuses ou a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro. Ou seja, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a mamon. A tradução aqui da riqueza é mamon, tá? Mateus 6:24. Então, o que está sendo ensinado hoje às pessoas é a torpe ganância, é a cobiça de bens materiais, é ser asqueroso, é ser aquelas pessoas que não tem um pouco de generosidade, mesquinho, tá? Vamos seguir aqui. Porque Melquisedeque, rei de Salém, deixa-me ver se o texto é este. É esse sim, né? Hoje a sequência tá boa, né? Vamos seguir lá. Porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, isso mostrando que o dízimo foi instituído antes da lei, né, como provado lá no início, que saiu ao encontro de Abraão, ou Abrão, né, quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Eu não lembro se o próximo vídeo será sobre o pecado, sobre o nome de Jesus, né, ou sobre a instituição que foi feita hoje sobre a teologia da prosperidade, mas depois a gente vai ver sobre isso, né? Porque está tudo numa sequência aqui. E matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. O dízimo de tudo não está específico numa coisa só, é dízimo de tudo, tá? Por isso que lá entra também o material e o de comer, né? Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Aqui é a prefiguração de Jesus. Eu acredito que foi o próprio Senhor Jesus que apareceu ali a Abraão, tá? Não dizendo o seu nome, porque tem uma parte lá onde fala de Sansão, onde ele diz: por que perguntar aí por meu nome se eu saber isso aqui é maravilhoso, tá? Então que é o próprio Jesus aqui, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Por isso que eu digo que a genealogia não serve para nada. Na Bíblia fala assim, porque para chegar até Jesus. E por que Jesus nasceu de uma virgem? Porque toda a espécie humana estava contaminada, certo? Separando-se da linhagem vindo de Noé, porque a anterior morreu no dilúvio, todos estavam corrompidos, sobrando Noé, e ali povoou a terra. E nessa genealogia chegou até Maria, onde estava pura, e deu a luz a filho sendo virgem. Por quê? Estava pura, da raça contaminada, certo? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Por isso que eu digo que não tem genealogia, porque o pai, o José, era da raiz de Davi, né? Mas ele não teve relação com Maria, e Maria não era. Então, sem genealogia. Ainda que tenha uma genealogia que leva a Jesus. Aí vocês entendem por que eu combato toda essa questão de genealogia, que prova semente de serpente, que prova tudo satanismo, para deturpar e distorcer a verdade, tá? Que não teve princípio de dias, nem fim de existência, Jesus, tá? Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Está em Hebreus 1:3, ou melhor, Hebreus 7:1-3, né? Começou os dias a fazer bagunça, então vou adiantar aqui para poder terminar aqui, não atrapalhar tanto, né, o que está sendo dito. O texto na tela novamente, e esse é o último texto, para encerrar aqui essa questão. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? É uma pergunta. Não sabeis vós que os que prestam serviço no sagrado no próprio templo se alimentam? Precisam comer? E que serve ao altar? Tira do altar o seu próprio sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, não é pecado a pessoa viver do Evangelho, tá? Aqueles que vivem verdadeiramente do Evangelho, não da imundícia que está sendo apregoada hoje, tá? Isso está em 1 Coríntios 9:13-14. Ainda que Paulo não tenha feito, porque ele trabalhava e ganhava do seu próprio suor, aqui a palavra está dizendo que não é pecado viver da obra, certo? E por que muitos combatem a igreja? Porque a igreja é constituída por pessoal do Esquadro Compasso, o outro do Esquadro Compasso que ataca a igreja, um destrói por dentro, outro por fora, e todo mundo fica disperso. Qual é a igreja verdadeira, novamente? Aquela que tem doutrina, tá? É a única forma de você conhecer uma igreja verdadeira. Perdão, pessoal, pela falta de educação aqui. Vou encerrar esse vídeo de hoje, porque já começou a bagunça, não vai dar para adiantar, tá bom? Fique com Deus e seu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.
Para quê? Para quebrar toda essa falácia satânica, tá? Como falei, entendimento no começo não era fazer dessa forma, mas infelizmente foi necessário assim. Fique com Deus, a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja convosco, hoje, até a consumação do tempo. Fique com Deus. Tchau, tchau.